Boa tarde a todos. Boa tarde. Declaro aberta a reunião especial da Câmara Municipal de Bueno Brandão, a ser realizada nesta data, 29 de maio de 2020, em cumprimento à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal. Convido o senhor Francisco Aparecido Domingues, representante do senhor Prefeito Municipal, para fazer uso da tribuna. Informo aos senhores que a presente reunião tem o objetivo de demonstrar e avaliar, em audiência pública, o desempenho da execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre de 2020, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais brevemente estabelecidas para o município de Bueno Brandão. Passo agora a palavra ao senhor Francisco Aparecido Domingues. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje a reunião é referente à segunda audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2020. A Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. No item 1, anexo 6, relatório de execução orçamentária. O total no primeiro quadrimestre, as receitas previstas foram de R$ 10.083.427 e a receita realizada foi de R$ 11.650.000. Uma diferença maior, uma arrecadação maior de R$ 917.223 no quadrimestre. No item 2, é o anexo 9, demonstrativo dos resultados da arrecadação no quadrimestre, consolidado. No primeiro quadrimestre, a previsão foi de R$ 10.016.867 e a realizada foi de R$ 9.072.793. O resultado primário no quadrimestre ficou em R$ 36.152. E o resultado nominal no quadrimestre foi de menos, ou seja, negativo, R$ 251.935. No item 3, anexo 14, comparativo das metas bimestrais de arrecadação. No primeiro quadrimestre foi previsto R$ 10.083.427. E as receitas efetivamente realizadas foram de R$ 11.650. Portanto, uma diferença de R$ 917.223. O anexo 7, no item 4, é o demonstrativo da execução das despesas por função, subfunção e departamentos, que são as despesas com administração, assistência social, saúde, educação, urbanismo, saneamento, etc. O gabinete do prefeito, no primeiro quadrimestre, a despesa foi de R$ 316.017. Assistência social foi de R$ 275.199. Administração e planejamento foi de R$ 380.756. Departamento de turismo foi de R$ 406.565. Departamento de cultura, R$ 129.389. O Departamento de Desporto e Lazer foi de R$ 87.055. O Departamento de Finanças, Contabilidade, Tesouraria e Materiais foi de R$ 411.345. O Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos, R$ 1.654.304. Departamento de Educação, R$ 1.661.538. Departamento de Saúde, R$ 2.243.220. O Departamento de Estradas, R$ 1.379.230. O total do Executivo foi de R$ 8.944.623. E o total do Legislativo foi de R$ 233.818. O total geral de R$ 9.178.442. No item 5, é o anexo 5 demonstrativo da receita corrente líquida. O total no primeiro quadrimestre foi de R$ 8.637.595.
O item 6 é o anexo 2. Despesa total com o pessoal do Poder Legislativo no primeiro quadrimestre, que foi de R$ 213.079, o que corresponde a 2,47% sobre a receita corrente líquida do mesmo período. O item 7, referente ao anexo 3, despesa total com o pessoal do Poder Executivo no quadrimestre, que foi de R$ 3.972.779, que corresponde a 45,99% da receita corrente líquida, também do período. No item 8, o anexo 1 e 2, quadro demonstrativo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, o valor legal mínimo de 25%, segundo o artigo 212 da Constituição Federal. A aplicação do município no ensino no quadrimestre foi de R$ 2.283.005, que corresponde a 28,97% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 7.878.055. No item 9, é o anexo 3, aplicação do Fundeb no quadrimestre. O valor aplicado com o pessoal docente, composto pelas despesas com profissionais do ensino, em efetivo exercício de suas atividades, foram de R$ 641.032, o que corresponde a 60,28% das transferências do Fundeb no quadrimestre. O valor legal mínimo de 60% sobre as transferências do Fundeb no quadrimestre, que foram de R$ 1.063.269. No item 10, aplicação de recursos na saúde. A porcentagem mínima é de 15% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes, outras receitas decorrentes de impostos que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 7.878.055. Foram aplicados R$ 1.725.401, o que corresponde a 21,9% das receitas do período. No item 11, restos a pagar. Foram inscritos em reza a pagar, no exercício anterior, o valor de R$ 451.509 liquidados. Já foram pagos o valor de R$ 440.808, restando ainda o valor de R$ 10.701 a serem pagos. E também foram inscritos em reza a pagar não liquidados o valor de R$ 932.338. Foram pagos até o quadrimestre o valor de R$ 568.893, cancelados R$ 450, restando ainda o valor de R$ 362.994 a serem pagos. No item 12, que é o anexo 16, é o demonstrativo da dívida fundada interna. O saldo em 31 de dezembro de 2019 era R$ 974.216. Houve inscrições no período, no quadrimestre, de R$ 1.903.055. E amortizações no quadrimestre no valor de R$ 112.259. Portanto, no dia 30 de abril, nós temos um saldo devedor da dívida fundada de R$ 2.765.012. E no quadrimestre foram pagos um montante de R$ 29.381 referente a juros da dívida fundada. Todos esses relatórios utilizados para extrair os dados supramencionados e também estão publicados conforme exigência do TCU, STN e Tribunal de Contas de Minas Gerais, encontram-se publicados no site www.cif.netgov.com.br. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, está aberto para responder. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para sentar, senhor presidente. Concedido. Bom, boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também a quem aí vai nos acompanhar com a gravação aí da própria Câmara Municipal. O item 1, o anexo 6,
receita prevista e receita realizada, teve uma diferença positiva nesse primeiro quadrimestre de R$ 907.223,24. Isso é uma boa notícia. Ou seja, a receita realizada ficou maior que a receita prevista neste primeiro quadrimestre. Outra coisa também que chama a atenção o percentual por hora, tanto de gasto do pessoal do Legislativo, que na média do quadrimestre está em 2,47%, e o gasto de pessoal do Executivo Municipal, 45,99%. Nós podemos aí levar a 46%, falta 0,1% apenas aí. Então, podemos aí trabalhar com 46%. Só que uma coisa que me chama a atenção nessa despesa com o pessoal do Executivo é que o mês de abril teve um percentual de 61,34%. Essa vai ser a minha primeira pergunta, senhor Francisco. O porquê que teve um aumento tão expressivo no mês de abril em relação aos outros 3 primeiros meses? Abril, esse é o primeiro mês dessa crise, dessa pandemia. E, consequentemente, a gente sentiu já nesse primeiro mês aqui, mês de abril, a receita cair, né? Você vê que a despesa pessoal até foi menor que fevereiro e março. Mas, porém, a porcentagem subiu muito, porque a receita de abril foi bem menor do que a gente esperava. Certo. A receita corrente. Tá. E por isso a porcentagem foi maior. Ou seja, então, pela sua explicação, não houve um aumento expressivo no valor pago aos servidores e nem no número de servidores, mas sim uma queda expressiva no valor da receita corrente líquida. Seria isso? Exato, não aumentou a quantidade de funcionários e nem aumentou o salário. Sim. Não, o salário não, mas quer dizer que então é relacionado à queda da receita. Exatamente. E não ao aumento da despesa nesse sentido. Certo. Aplicação aqui outra coisa que me chama a atenção também, anexos 1 e 2, né? O item 7, da aplicação do desenvolvimento do ensino, a educação. 28,97. E interessante que o mês de abril, que foi realmente o mês completo dessa pandemia, teve uma aplicação de 36,04%. Uma pergunta para futuro. Nós sabemos que está havendo uma redução de gastos junto da educação, porque as aulas têm se tornado online, os ônibus têm pouco rodado, né? Questão de merenda escolar. É claro que o salário dos professores, isso não vai ter queda, porque eles estão recebendo, graças a Deus, integral, sem dúvida. Mas em outras questões, está tendo uma redução de custos. Aí eu pergunto, como que porventura vai, se não conseguir manter a aplicação desse, no mínimo, 25% do teto, do piso legal da Constituição, como que faria nesse caso? Uma hipótese. Não sei se o senhor entendeu onde que eu quis chegar. Na minha opinião, acho que a tendência é essa porcentagem até aumentar. Por quê? Porque a receita está caindo. Tá. A receita caindo, mesmo você mantendo a despesa com educação, ou seja, no mês de abril foi 450 mil despesa total. Bem menor que os outros 3 meses. E, portanto, a porcentagem foi 36%. Tá. Por quê? Porque a receita caiu muito. Tá. A receita caindo muito, a porcentagem aumenta. Tá. Então, mesmo mantendo só o salário dos professores, eu acredito que com certeza até o final do ano os 25 será mantido, o mínimo, né? Então, na sua opinião, não há o risco de nós
no caso da prefeitura, Não nós, atingiu. município, descumprirmos esse piso legal de 25%. Não, com certeza os 25 vai ser obrigatório. Até agora, no momento, a gente não recebeu nada do Tribunal de Contas, nem da União, a respeito da Lei 101, que tem que ser cumprido todas as metas, né? Certo. De aplicação no ensino, saúde, não tem... No gasto com o pessoal também vai ter que manter a porcentagem que vinha vindo. Certo. Outra coisa que também chama atenção é o item 10, aplicação de recursos na saúde. O percentual médio deu 21,9%. Não é isso? 21,9%. Em outras audiências, a gente já viu até percentual de quadrimestre em torno de 25%, 26%. Mas o que chama atenção aqui é o mês de abril, o percentual de 44,35% gasto com saúde. Muito acho que está relacionado à queda da receita, conforme o senhor já explanou em 2 ocasiões, mas dá mais que o dobro do percentual de fevereiro, por exemplo. É claro que além da queda da receita, tem um gasto maior com a área de saúde devido à pandemia, principalmente no mês de abril. Certo? Outra questão também que me chama a atenção, inciso 11, o restos a pagar, o quanto que já foi pago, né? Nesse primeiro quadrimestre, o quanto que já foi pago. Um valor bastante expressivo. O anexo 12, aqui o item 12, anexo 16, da dívida fundada, o que a gente pode levar como positivo nesse caso, que o contrato do Finisa por asfaltamento de Munhoz foi de R$2 milhões, né? E no atual exercício já foi inscrito R$1.800.000, quer dizer que faltam R$200 mil para serem inscritos. Quer dizer que isso, conforme o município vai amortizando, lá na frente não vai impactar tanto na dívida fundada. Isso é importante a gente salientar, né? Por isso que o percentual lá ficou tão alto, né? Na folha próxima a gente vê lá o valor inscrito de R$1.903.055,12. Agora, como é do primeiro quadrimestre, mas abril faz parte dele e já foi mencionado por Vossa Excelência, essa questão da queda de arrecadação, o que vocês planejam para os próximos meses? O que vocês pensam aí para a tomada de providências? Vai ser necessário corte de gastos, de despesas nesse sentido? Pelo que a gente já viu aqui em referência ao mês de abril, principalmente. Não, isso daí com certeza a receita vai ter uma queda bruta até o final do ano. A previsão é das piores e a gente conversando com o prefeito, um punhado de investimento que ele tinha ideia para o município nesse decorrer do exercício, ele já está deixando de lado. Então são diversas coisas que ele queria fazer, ele já está vendo que ele não vai conseguir fazer, devido à queda da receita. Certo. Que a gente não tem como mensurar isso ainda, mas com certeza vai acontecer. Então vários investimentos ele já deixou de lado, ele já não vai fazer mais, já não vai nem iniciar, porque se ele iniciar ele tem que terminar, e se ele não terminar ele tem que deixar para a próxima administração, mesmo que seja ele de novo, o outro prefeito qualquer que venha entrar, ele tem que deixar o recurso para terminar todo esse investimento que ele iniciar nesses últimos 2 quadrimestres. Certo. Então tem muita coisa que ele já estava com ideia de fazer, consta no orçamento, e ele não vai poder executar. Certo. Essa ajuda dos estados e municípios, que parece-me que a primeira parcela vai entrar agora no início da próxima semana, não é isso? Que serão em 4 parcelas de igual valor, né? Que acho que para o município de Bueno Brandão vai girar em torno de R$1.100.000, mais ou menos, né? Não tem, vai pelo número de população, o último índice do IBGE, ele será destinado mais à folha de pagamento e vocês vão deixar ali uma reserva para tal? Como que vocês vão agir nesse sentido? A receita que está por vir, eu não tenho conhecimento ainda, né? Certo. Mas quando vem a receita, a gente já tem orientação no que a gente pode aplicar. Tá. Muitas vezes não pode gastar com o pessoal. Outras receitas podem. Não, essas podem, né? E as receitas que vierem, eles já vêm com
com o objetivo esclarecido ali de poder aplicar com o pessoal no ensino sim, na saúde sim ou não, Tá. entendeu? Certo. Então a gente tem que esperar chegar a receita para a gente saber como aplicar. Certo. É porque o município vai receber 2 transferências, né? Uma é exclusiva para a área da saúde, né, que é referente aos 10 bilhões, né? 7 bilhões que vão ficar com os estados e 3 bilhões que serão destinados aos municípios. E o restante, né, dos outros 20 bilhões, que 30 bilhões vão ficar para os estados e 20 bilhões virão para os municípios. Esses 20 bilhões que serão divididos aos municípios é para a reposição parcial da perda de ICMS e ISS, né? Me parece que esse é de livre movimentação, por isso que eu fiz a pergunta nesse sentido, até mesmo relacionado ao mês de abril aqui, que a gente viu que a receita, né, que os percentuais de gastos foram em cima por causa da queda na receita corrente líquida. Obrigado, senhor Francisco. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa tarde aí, Francisco Aparecido Domingues. É um prazer recebê-lo e né, em boa hora veio explanar para nós aí. E obrigado pela explanação e que deu para esclarecer muitos pontos, né, que a gente também a gente não sabia, né? Mas só pegando assim um gancho que o vereador colocou ali, mas ele falou sobre as porcentagens referente aos departamentos, o gasto com os departamentos. Eu estava olhando aqui a prestação de contas da audiência pública do primeiro quadrimestre referente ao ano de 2019. Também, né, é uma preocupação do Antônio Marcos, do vereador, do colega Antônio Marcos, e você explanou sobre a porcentagem. Aí, olhando os gastos do gabinete do prefeito, do Fundo Municipal de Assistência Social, de todos os departamentos, referente ao ano passado, estava menor, aqui só, exceto o departamento da cultura e do turismo, porque está praticamente não está tendo, né, atividade nenhuma, né, nesses 90 dias aí dessa quarentena, né, que já vem completando 90 dias do isolamento, da quarentena e da pandemia. Então, você pegando aqui a relação dos gastos, e o ano passado teve atividade normal, então está menor do que esse ano, que está praticamente assim, está parado, né? Lógico que tem o pessoal da educação, a saúde, o gasto foi maior justamente por causa dessa pandemia, mas os outros departamentos, tirando também o departamento aqui que gasta muito, que é estradas vicinais, departamento de obras, viação, serviços públicos, né? A demanda também é muito grande, mas os demais, assim, praticamente não estão gastando muito, né, por causa dessa pandemia. E os valores, você vê os valores do ano passado está menor do que esse ano. E se for ver a comparação dos gastos, está menor do que esse ano. Assim, não sei a que se deve isso, mas é uma observação que eu estou fazendo, que atenta-se aos gastos, justamente porque nós não sabemos como que vai ser, né, o comportamento das receitas daqui para frente, como você já falou, né, vários assim, planejamentos que foram feitos que vão acabar que não atingindo o seu êxito por causa mesmo da arrecadação que vem caindo. Então, é só uma observação que eu fiz. E os demais, assim, tá dentro, né? O município está conseguindo pagar as contas, está mantendo, assim, a sua obrigação. Mas é uma observação a ser feita justamente porque vai ter que haver cortes, né, de gastos, que a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. Né? O que vem, né, comportando, né? Está tudo praticamente a economia toda parada, né? Se não tem atividade, se não trabalha, o pagamento de impostos, empresas, não, o fechamento de empresas, então é muito complicado. A situação é crítica. Sim. Permita uma parte, por gentileza? A sua colocação ela é pertinente, importante, mas nós devemos lembrar que o município decretou situação de emergência no dia 20 de março.
né? Então, eu vou citar o exemplo da cultura. Então, nós tivemos aí o evento de maior expressão, que foi o Carnaval, por exemplo. Eu acho que a sua colocação é importante, principalmente para a gente observar referente aos próximos 4 meses, que vai ser na próxima audiência pública. Porque daí, nesses 4 meses, a gente vai ter um parâmetro realmente. É claro que o mês de abril ele já está contemplado aqui nesse relatório. Mas nós temos os próximos 4 meses, que aí, bem dizendo, a gente vai ver a área de educação, né, paralisada em certo patamar. Não totalmente paralisada. Nós devemos, né, senão o pessoal nos interpreta mal e não é isso que eu quis dizer. Nós temos o departamento de turismo sem atividade nesse momento. Está tendo ali suas atividades, seus funcionários sendo pagos, mas eventos não acontecerão nesses próximos 4 meses. Não é isso? A cultura tem ali a sua normalidade de gasto, mas também eventos por parte da cultura não ocorrerão. Agora, obras é diferente. As obras, graças a Deus, não pararam, né? Inclusive, tenho visto até um ritmo mais acelerado relativo a obras. Então, aí a gente vai, principalmente nesses departamentos, cultura, educação e turismo, a gente pode ver o comparativo dos próximos 4 meses, inclusive maio, que hoje, né, está por findar, e esse final de semana ele se finda, e mais 3, com o comparativo do ano passado. Sua colocação é pertinente, principalmente para a gente avaliar no próximo quadrimestre, na próxima audiência pública. Com certeza. Porque nós tivemos aí, você pega o Departamento de Educação, teve a sua normalidade até dia 20 de março. Né? O que ocorreu também com o Departamento de Turismo, a cultura, né? Agora, o que eu vejo que nós podemos acontecer é um gasto bem maior na saúde. Não, a saúde eu realmente... acho que aí nós podemos ter um gasto bem mais elevado na área da saúde em relativo aos demais quadrimestres passados, que já eram, né, já tinham gastos, né? Já tinha a área da saúde, já tinha gastos bem mais altos do que o percentual mínimo de 15%. Então, eu acho que a sua colocação é pertinente, principalmente para o próximo quadrimestre, aí, incluindo o mês de maio, né, que está por findar. Obrigado pelo espaço. Por exemplo, só para assim, a saúde, né, no mesmo quadrimestre do ano de 2019, foi R$ 1.906.212,95. E para esse ano, né, para esse quadrimestre, na saúde, deixa eu só achar aqui. Última folha. 2 milhões. Perdi aqui. 1.725.000. Folha 7. Isso. Não, folha... A saúde, ó. Na saúde, né, R$ 2.243.220,02. Isso? Não, Isso mesmo, né? Não é o item 10? Saúde. Aplicação de recursos na saúde? Não, é o gasto por quadrimestre. O item 4. Eu tô olhando no Ela outro. está olhando pelo Pelo gasto por departamento. por É na função, subfunção. Função, subfunção. Na página 7. A função, subfunção entra os recursos vinculados. É isso E mesmo, lá né? não entra. Né, Francisco? É isso mesmo, Exato, é aí que mesmo. Eu estava olhando lá no outro item lá. No outro item 10, ele só entra os recursos próprios do município. E aqui ele entra todos os recursos vinculados. Sim. 2.243. Aqui é o total, né? E lá E aqui é o Isso. total. Certo. Então, a minha observação era essa, Tá só. certo. E agradeço aí pela explanação. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa tarde. Componentes da mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores aí que vão nos seguir pelas redes sociais e também aos funcionários desta casa. Boa noite, não, boa tarde, né? A gente está acostumado com boa noite. Boa tarde aí ao Francisco, né, contador da feitura, que se dispôs a vir apresentar para a gente aí esta audiência pública. Só complementando aqui, realmente já foi bem esclarecido, eu acho que está bem documentada, está bem clara aqui essa audiência pública, relatório, né? O que surpreendeu bastante a gente aqui é essa arrecadação a mais aqui. Com certeza deve ter sido nos dois primeiros ou 3 meses, né?
porque abril caiu a arrecadação. Então, foi de janeiro, fevereiro e março. Que, inclusive, quando a gente vê, no caso da colocação da vereadora Cláudia e também do Antônio Marcos, a respeito dos gastos, a gente vê isso, que o Brasil estava tendo um crescimento, né? Ele estava gerando emprego e estava crescendo. A previsão do PIB, né, janeiro, fevereiro e março, ele foi surpreendido também com o Covid, a pandemia, né? Então, isso a gente tem observado aí, o ministro tem dito muito isso, que estava aquele planejamento seguindo e tal, e de repente, a hora que o país começou a crescer, veio a pandemia, né? Então, é o que tem acontecido isso, esse gasto, quer dizer que janeiro, fevereiro e março, houve a normalidade. Depois, quando foi em abril, com o decreto de março, abril começou a decadência, né? Que isso também vai refletir na próxima audiência, né? Eu vejo dessa forma, porque as despesas de março, ela ainda está aqui em abril. Agora, já teve um reflexo na receita. Sim. Na despesa, não é isso, né? É isso aí. Correto, é isso mesmo. Que fecha, né? Esse primeiro quadrimestre está tendo... O aumento do valor da dívida foi para 2 milhões e pouco, mas devido aí a 1.800.000 do asfalto, né? Que está aí concluindo a obra, né? Já estão fase de... concluindo não, estão já em fase de... Iniciando a obra, né? Pavimentação, né? Quanto aqui ao recursos que eu vejo aqui da folha de pagamento, depois discutido citado pelo vereador Antônio Marcos, a gente podemos observar aí pela população que vai nos ver, às vezes a gente fala números, valores e fica, né? Tipo assim, já abril gastou 61%, né? Veja bem que março foi gasto R$1.004. A porcentagem era 49%. Sim. Em abril, gastou 997 e a porcentagem foi para 61%. É o que foi colocado aí pelo contador, o senhor Francisco, né? Sim. Que realmente foi a redução da receita que refletiu no índice ser superior a todos os meses, né? E com certeza isso também deve acontecer em maio, né? Infelizmente. Quanto aqui ao investimento da educação, ela também subiu, porque até a normalidade das aulas foi até dia 20 de março. É isso, né? Então, também justifica aqui. Agora, quando for na próxima, também deverá ter algumas alterações aqui, né? Eu acredito que deva subir também devido à mesma queda da arrecadação, né? Quanto ao da saúde, não há de se discutir aqui, porque a saúde, infelizmente, se bem que todos os departamentos da prefeitura têm reflexo da pandemia. Que departamento de infraestrutura, gabinete, todos teve algum gasto também com a pandemia. Não é só a saúde, né? É um gasto geral, né? Mas a maior gasto seria na área da saúde. Também aqui a gente vê que está dentro da porcentagem, que era 15%, está 21,90%. Mas também aqui, em comparação lá no relatório que a vereadora Cláudia citou, que entrou todos os recursos, que dá 2 milhões e pouco, inclusive aqui entrou as emendas parlamentares, não é isso, né? Correto. Na receita, teve as emendas parlamentares que também entrou nessa despesa aqui. Foi onde aumentou um pouco a receita lá no começo do ano, com as emendas parlamentares da área da saúde. Por isso que houve um gasto nesse aumento devido às emendas parlamentares, né? Foi feito um convênio de 200 mil com o hospital, que veio emenda parlamentar, então tudo isso reflete aqui nesses valores, né? Mas eu acho que não tenho dúvidas nenhumas, é só mesmo aí a gente está se inteirando do assunto, e da próxima aí a gente vê como que vai ser, né? Porque realmente, esse gasto, quer dizer, janeiro, fevereiro e março, não tinha como o executivo reduzir gastos, porque não estava previsto essa crise, né? Desse porte não, né? Imaginava que ia ter a pandemia e tal, mas não que ia chegar da maneira que chegou. Tanto é que essa crise se prorrogou. São Paulo já está em decadência, a pirâmide, né? A curva, né? A curva já está em decadência, porque ele já superou. Minas Gerais é o que menos teve contaminação. A curva em Minas Gerais ela vai começar a subir.
Né? Quer dizer, hoje estava vendo agora no jornal, a previsão seria do pico no Brasil para 6 de julho. Entendeu? Então você vê, ele estava prevendo isso em abril. Né? E ele já se prorrogou para julho esse pico. Não sabemos, tem uns que falam que nem vai ter mais pico, mas uns ainda questionam isso, que vai ter esse pico. Quer dizer que essa crise, ela pode ser mais longa do que nós imaginamos ainda. Né? Isso pode vir a complicar. Agora, eu acho que está correto, tá certo, o que o Executivo está fazendo, né? Essa previsão, realmente analisar, ver o que é possível manter sem iniciar esses investimentos, porque é um comprometimento muito grande com isso. Né? Mas eu acho que está sendo analisado, como já foi colocado por Vossa Senhoria, e também eu tenho conversado lá com eles, tenho visto também que estão muito preocupados com isso mesmo, com essas próximas crises. Porque realmente esses valores que vêm do federal e do estadual não chega em nem 30% do valor da arrecadação da quais os municípios estão deixando de arrecadar. Né? Isso já foi previsto nesse sentido. Permita uma parte, João. Pois não. A gente vale lembrar que aqui no anexo 16, nós temos nós temos quatro empréstimos, né? Todos eles do BDMG, não é isso? Aqui, infraestrutura, pavimentação de vias urbanas, que já é uma inscrição antiga de 2016, Isso. depois caminhão basculante 2017, nós temos aqui a garagem da oficina também de 2017, né? Isso. E aqui nós temos também o galpão de triagem e resíduos sólidos, também um contrato de 2017. Todos eles pelo BDMG. E somente os 2 últimos que tiveram inscrição no atual exercício. Né? Os 2 primeiros já não tem mais inscrição. E eles estão sendo amortizados mês a mês, conforme está na terceira coluna aqui. E o quinto, que é o Finisa, que é o mais alto de todos, aí, que é o 1.800.000, vale ressaltar que com a promulgação da lei complementar referente à ajuda a estados e municípios, os municípios que não tiverem entrado com ação junto à União, eles podem pedir o não pagamento até 31 de dezembro de 2020 das parcelas a vencer. Porque esse empréstimo aqui ele é um empréstimo federal. Os outros 4 primeiros são empréstimos estaduais, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Então, eu entendo que não enquadra nessa lei complementar da União. Mas esse aqui, essas parcelas que vêm a vencer agora de 1.800.000, o município pode prorrogar a partir de 2021, se ele achar melhor nesses sentidos. Porque essa lei complementar que foi votada, e isso já é certo, porque não entrou dentro dos vetos do senhor presidente da República. Os vetos são referentes a outros dispositivos e não Pode desse. adiar. Pode Sim, adiar. prorrogar. Quer dizer, então, que essa ajuda dos estados e municípios, ela não vem só na injeção de valores, mas vem também na prorrogação de parcelas a vencer e até mesmo de dívidas que já estão ali não pagas. Isso pode ser sobrestado. Essa lei complementar dá essa condição aos municípios neste momento complicado. Então, quer dizer que esse 1.800.000, a hora que for para começar a vencer as parcelas, se vencer aqui em 2020, o município pode prorrogar para anos posteriores, principalmente 2021. Isso é importante a gente frisar. Pode ser aí um alívio ao município. Mas eu acho que aqui nesse 1.800.000, esse 2020, ele ainda está dentro da carência, que o prazo da carência dele aqui é maior do que os outros, né? Ele é uma carência especial aqui do Finisa. Eu não me recordo aqui a carência que tem, não, mas eu sei que é bem maior do que a dos outros 10 empréstimos. anos. Né? 10 anos. Não, acho que se não me Não, é engano, 10 são anos 12 para meses. pagar, né? É 10 anos para pagar. Né? É para pagar, mas eu acho que tem 2 anos de carência, não é isso, né? Eu acho que são Pra 12 começar. meses de carência, eu acho. Não tenho certeza. Você não lembra, não? Não. Eu tenho que olhar agora. Mas a carência dele É maior. Quer dizer maior. que não enquadraria aqui. eu Eu acho que esse enquadraria ano nesse- ele não vai nesse- começar a amortizar esse ano ainda não. E eu acho que não. Só para o ano que vem, eu acho. É só quando que vem. Eu Mas acho que aí ele não entraria, não. Isso. É. Mas vale ressaltar que se Sim. fosse para amortizar esse ano, poderia ser prorrogado Poderia. essas parcelas de 2020. Mas está muito bem, eu acho que está. Inclusive o resultado primário aqui está bem, né?
256 negativo, não é isso, né? O resultado primário está positivo, né? É, né? O resultado nominal está negativo. Negativo. O nominal 36 negativo. mil positivo, mas é um bom indício, né? Não, eu acho que está tranquilo. Seria isso, mas tá muito bem. Só mais uma perguntinha aqui. No caso aqui dos restos a pagar, Francisco, fala assim, que foram exercício anterior, foram inscritos a restos a pagar no exercício anterior no valor de R$ 451.509,87 liquidados. E já foram pagos o valor de R$ 440.808,87, restando ainda esse valor de 10 mil, né? A Isso. serem pagos. E aí embaixo fala assim que foram cancelados esse valor de 450 mil. R$ 450. Reais. Ah, R$ 450. Ah, desculpa. A sigla aqui. Que foram cancelados, é isso? Esse Dos valor restos a pagar não liquidados. não liquidados. Entendi. Seria a nota de medicamentos, por exemplo, que não veio todo o medicamento. Aí cancelou. Aí cancela uma Ah, partezinha, né, do empenho. Ah, entendi. E outra também aqui, nessa tabela aqui do anexo 16, todos na última tabela são os valores que ainda restam a pagar, é isso? Última na última coluna. coluna. É o saldo em 30 de abril. Seria o valor de saldo devedor da dívida Abril fundada. então está menos, né? Porque Isso. abril, né? Nós estamos 30 de pra abril. junho. E o valor de 1.800.000 que foi do contrato, do empréstimo com a Finisa, não seria os 2 milhões que nós aprovamos? Por que veio 1.800.000? É que o município pegou 1.800.000 só, porque está em obra ainda, né? Talvez ainda venha os outros 200, né? Ah, pode ser que ainda vai cair ainda. Porque o que nós A aprovamos gente foi os feito 2 alguma coisa de milhões. 2 Exato. milhões, mas eles calcularam aqui até lá, Ele veio 1 milhões 100 e mil 800, em janeiro, 1.700.000 agora em abril. é parcelado, né? Eles liberam parcelado, né? Eles vão E conforme esses 200 as mil, menções, né, vai conforme o liberando. cronograma, né, Então. da obra. Me permite uma parte? É Sim. que o edital, na licitação, o resultado final da licitação foi 1.999.000, se eu não me engano, não 1.994.000. Está ali muito próximo dos 2 milhões. Dos 2 milhões. Quer dizer que o que foi inscrito até o momento nesse exercício foi 1.800.000. Mas o restante, mais cedo ou mais tarde, terá que ser inscrito também. Por hora é só. Com a palavra o vereador Diego Luiz Casalotti. Boa tarde, senhora presidente, componentes da mesa diretora, amigos vereadores, plateia que nos acompanha, né, pelas mídias sociais, e o senhor Francisco Aparecido Domingues. Boa tarde. Os vereadores citaram bastante aqui o anexo 16, a demonstração da dívida fundada interna. E eu ainda fiquei com uma dúvida aqui, queria uma explanação melhor. O saldo atual, né, está aqui, a somatória, 30/4/2020. R$ 2.765.012,10, isso, senhor? Isso. O saldo em 30 de abril, né, data base. Então, só que esse saldo, por que ele vem positivo e não negativo? Porque se trata de uma dívida. Não, aqui não está falando negativo e positivo, aqui é o saldo, né, que a gente está devendo, dos financiamentos ainda. Desse do BDMG da pavimentação, por exemplo, vias urbanas, o contrato 215.507, 2016. Hoje, 30 de abril, está devendo ainda 278 mil, depois de tudo parcelado. A aquisição do caminhão está devendo, em 30 de abril, 183 mil. A construção da garagem, oficina, ele liberou, nesse primeiro quadrimestre, 58 mil, amortizou 32 mil e está devendo, em 30 de abril, 361 mil. Do caminhão, construção do galpão, triagem para resíduos sólidos, contrato 240.827 de 2017. Ele foi liberado nesse quadrimestre, R$ 44.550, foram amortizados 6.650 e o saldo devedor em 30 de abril é 141 mil, o saldo devedor desse financiamento. E do Finisa, que é o asfalto para Munhões, entrou no quadrimestre 1.800.000. Então, ele está devendo em 30 de abril 1.800.000 e não foi amortizado ainda nada, porque ele tem um ano de carência, ou 2, né? Então, não foi amortizado nada. Somando tudo, dá 2.700.000, que é o valor total da dívida fundada do município.
É só para concluir, é que esse valor, né, do saldo, às vezes quando acontece uma transição, e ainda, né, tem 2 quadrimestres aí pela frente, que a gente sabe que pode passar por um período difícil, né, por causa da crise do coronavírus, só que esse saldo, quanto maior, então, para um prefeito futuro admitir, é negativo. Quanto menor, positivo, é isso, senhor Esse Francisco? valor é um valor que vai ser pago no decorrer dos exercícios posteriores aí, né? Depende de quantos anos que vai ser amortizado esse contrato. Ele pode ser 3, 4, 5, 6 anos para frente, né? E por mês aí a gente faz um cálculo aí por cima aí de 40 mil, né? Menos que 40 mil, 36 mil amortização. Em 4 meses foi 112 mil as amortizações. Então, cada quadrimestre tem uma despesa de 112 mil para o município. E aqui no finalzinho também, lá, ó, no quadrimestre, né, como você acabou de citar, aí vem que foram pagos um montante de R$ 29.381,90 referente a juros da dívida fundada. Isso aqui é só dos juros, então? Esse 29 mil é separado, é só o juro. Aqui é o capital amortizado, 112 mil no quadrimestre. E no quadrimestre foram pagos 29.381 em 4 meses. Porque o juro é flutuante, ele não é fixo, né? A amortização é fixo mensal. Agora os juros não. Conforme vai amortizando, os juros vai até abaixando. Então, só que não é o mesmo valor, então. Não. Ele é separado. É. Cada um. 112 é o capital amortizado. E 29 é só o pagamento dos juros da dívida fundada. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a presença do senhor Francisco Aparecido Domingues. Declaro encerrada a reunião e convido a todos os presentes para aguardarem alguns instantes para a assinatura da ata.